tudo bem? Meu nome é Bruna Apro, falando diretamente do mundo na Lua, onde tudo pode acontecer. E antes de iniciar o vídeo de hoje, eu preciso que você se inscreva, curta e compartilhe. Se você já faz tudo isso, muito obrigada por estar aqui. E antes de iniciar o assunto de hoje, eu quero falar que eu ainda tenho vagas para o curso da Magia Sedução para trabalhar aí as suas questões de ordens espirituais, as suas questões emocionais também, tá bom? Então, se você quiser participar, entra aqui embaixo no link para você conseguir despertar sua consciência e ser o seu potencial máximo aí nesse seu despertar, tá bom? A gente vai fazer limpeza energética, treinar a sua espiritualidade, então para você ter mais confiança aí no seu processo de despertar, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre o tema de hoje, bem polêmico o tema de hoje. Mas vamos começar aí o tema, tá? Eu quero falar em relação ao desapego, mas o verdadeiro desapego, né? Então eu trouxe também aqueles desenhos maravilhosos que eu faço para ilustrar um pouco em relação ao desapego. E aí eu vou discutir algumas coisas. Então, assim, a gente vem despertando a consciência. E nesse despertar de consciência, a gente vai entendendo que nós precisamos modificar por nós. Tem pessoas que ainda estão no processo, que ainda olham muito para o cenário do outro, né? O outro, eu digo, pode ser um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, ou até mesmo aquela pessoa que você sente um sentimento muito profundo, né? Esse sentimento de amor e um sentimento romântico também por essa pessoa. Pode ser aí um amor de almas, de alma gêmea, chama gêmea, qualquer amor que você sinta essa profundidade, né? Ou até mesmo um kármico, porque não, né? Você sente algo aí por esse kármico, né? Talvez você não entenda muito bem ainda o que é, mas você sente algo por essa pessoa. E aí você, enfim, tem todos esses sentimentos por essa pessoa, você ainda não tá entendendo exatamente que você precisa se curar por você, mas aí você tá caminhando, você tá entendendo agora, tá despertando a consciência que você precisa caminhar por você, ou você já despertou a consciência e você tá caminhando aí pela sua cura, pelo seu conhecimento, pela a expansão da sua espiritualidade, né? E aí você tá aí nesse processo e aí tá cada vez mais aprofundando nesse processo. Então eu vejo o seguinte, que a gente desperta as sensações de autocuidado, de espiritualidade pelo sentimento. Então a gente sente, porque estamos vivenciando essa experiência humana, e esse sentimento, né, seja ele bom ou ruim, vai te trazer as percepções mediúnicas e as percepções também do seu autoconhecimento, do seu autodescobrimento, né? Algumas pessoas já estavam no caminho de descobrimento, mas outras estão aí nesse caminho novo de descobrimento e autoconhecimento. Então aí você vai se descobrindo cada vez mais, se reconectando mais ainda com a sua essência, com quem você é de verdade. Então você vai fazendo esse mergulho interno. E nesse começo, às vezes esse mergulho interno, você vai se conectando às vezes com o espelhamento de outras pessoas ou até mesmo desse amor romântico que você se conectou com essa pessoa, né? Então, o que está acontecendo aqui é que muitas pessoas estão despertando a consciência através de um vínculo de alma. Então, um vínculo de alma se conectou ou se conectou lá no passado e você está despertando toda essa consciência do autoconhecimento e a consciência da espiritualidade através deste vínculo de almas, né? Então, esse vínculo de alma ou as pessoas ao redor estão trazendo espelhamentos para vocês modificarem, para vocês desconstruírem, né, o velho eu, né, que é o ego ferido, para o novo eu, né, em essência, em alma, em quem vocês são de verdade, né? E aí nessa descoberta de quem vocês são de verdade, vocês vão descobrindo cada vez mais a fundo o que você gosta, o que você não gosta, o que te fere, o que não te fere, qual ferida te dispara X gatilho, como você age perante a X situação, e aí você vai se transformando e se modificando a cada dia, a cada caminhar, né? Quem está num processo de aprofundamento, né, pessoal, e aí está despertando também espiritualidade, e aí às vezes consegue também se conectar com a própria espiritualidade através de intuição ou até mesmo de meditação, tá fazendo também as limpezas energéticas, né?
sozinho ou sozinha, ou também está buscando profissionais ou locais para fazer as limpezas energéticas, né? Sozinho ou sozinha. Por quê? Nós precisamos limpar sim as energias, né? Então vem as energias mais terrenas, então as energias dos chakras inferiores, a gente vem limpando. Também as energias dos chakras superiores, né? Principalmente o cardíaco, limpando todos os ressentimentos, todas as mágoas, né? Então a gente vem fazendo esse processo aí. Então quem entendeu que o processo é um reencontro com si, tá mais acelerado, porque tá entendendo que é um reencontro com si. E quando você reencontra você, a cada dia que você reencontra você, você vai se permitindo a experienciar quem você é, se autoconhecer e permitir que a espiritualidade atue, né, na sua vida, no seu campo, e permitir que a espiritualidade vai fazendo essas limpezas aí na sua questão, nas questões emocionais, nas questões espirituais também, né? Então você vai sendo levado. Então, assim, eu percebo que o começo do despertar, a gente desperta primeiro para essas percepções extrafísicas, né? E grande parte aqui do canal vem com essas percepções extrafísicas por conta de um vínculo de almas, né? Então, uma pessoa veio despertar a parte romântica, a parte sentimental, nossa, humana, mas também veio despertar essa parte espiritual nossa, essa conexão de conexão de alma, né? De alma para alma, e conexão também com a fonte, com a espiritualidade. E a gente vai acreditando mais nesses processos espirituais no invisível, a gente vai construindo mais a nossa fé, a gente vai entendendo, né, que nós somos em essência, nos conectando mais com o nosso eu superior. Então a gente vai fazendo todo esse caminho, tá? Então, assim, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu caminhar, cada um tem as suas revelações no momento certo, cada um tem os espelhamentos que precisam para se autocurar, e aí a gente vai fazendo todo esse caminho, tá? Só que quando a gente pensa numa união saudável com uma pessoa, com um vínculo de almas, por exemplo, porque quem tá aqui despertando a consciência não quer mais um kármico, né? Quer se conectar com um vínculo de alma, ou um vínculo de alma novo, ou um vínculo de almas que mexeu, né, com a sua essência, com o seu coração, alguém que realmente te faz sentir essas sensações, tanto físicas quanto mediúnicas, né? Então, quer se unir com alguém que te traga essa felicidade do material e do espiritual e da nossa alma, né? Então, a gente quer materializar isso aqui na matéria, né? Só que o que acontece? A gente, às vezes, não consegue materializar isso aqui porque a gente tá focado no outro, a gente tá dedicado o foco total ao outro, né? Ao que o outro está fazendo, como o outro está agindo, como está a vida do outro, né? E eu entendo sim que, assim como o meu processo de todas as pessoas aqui, basicamente, isso te traz os espelhamentos, isso te traz as percepções mediúnicas, isso te traz a expansão de consciência e da espiritualidade. Mas tudo em excesso gera desequilíbrio. Então, quando a gente coloca um excesso e um foco total no outro, a gente esquece de mergulhar nesse interno nosso, de entender, né, sobre as nossas questões de infância, da vida adulta, questões de vidas passadas, também a gente foca demais do outro, tá? E aí, quando a gente foca demais no outro, a gente gera um misto de sentimentos, né, por esse outro. E esse misto de sentimentos, né, então assim, a gente tá pensando aqui, ó, na nossa mente racional no outro. Então a gente pensa o tempo todo no outro, né? Eu sei que é difícil a gente não pensar no outro, eu sei que é difícil a gente não lembrar o que aconteceu de bom e ruim com o outro, eu sei de todas essas questões, porque eu estou vivenciando processos assim e também vivenciando essa questão humana. Então a gente pensa várias coisas, vai pensando. Esses pensamentos, eles geram o quê? Sentimentos. Então, os pensamentos, eles passam aqui para o cardíaco. E aí, passando aqui para o cardíaco, gera esses sentimentos. Então, quais sentimentos você pode estar vibrando em relação ao outro, tá? Então, pensou, sentiu, gerou uma vibração, tá? Então, quando a gente gera essa vibração, a gente pode estar vibrando em relação a outra pessoa que nós amamos, em medo,
em carência, em controle, em tristeza, raiva, culpa, vergonha, expectativa, apego e orgulho. E todas essas vibrações, na escala de emoções, a gente está vibrando de 175 Hz para baixo, até indo ao último, que é 20 Hz. Então, a gente está, em relação ao outro, gerando sentimentos inferiores, que não são sentimentos que vão trazer um bem-estar tanto para nós quanto para o outro. A gente está vibrando baixo em relação ao outro, tá? Então, a gente pode até ter elevado a nossa vibração e a consciência em relação a vários aspectos da nossa vida, mas em relação ao outro, a gente está com esses sentimentos, tá? E aí, o outro entende o quê? A vibração. O outro, ele vai se unificar com você através da sua vibração. Então, quando a gente tem um grupo de ideias e pensamentos, nós nos unimos com outro grupo que tem esse mesmo, essa mesma forma de pensar e de sentir, porque a gente está vibrando, né, os dois na mesma frequência. E aí, quando nós temos o nosso grupo de ideias, né, baseados no nosso ego ferido, e o outro também tem esse grupo de ideias baseados no ego ferido, às vezes ego com ego não casa, por isso que tem as separações. Então a gente se separa fisicamente do outro porque o conjunto de ideias, né, egóicas não batem, e aí a vibração afasta. E quanto mais a gente vai eliminando esse grupo de ideias, a gente vai se aproximando energeticamente do outro. E o outro também vai limpando esse grupo de ideias e também vai se aproximando da gente. E aí essa aproximação, gente, é energética. Eu sei que eu já falei várias vezes, as pessoas já falaram aqui várias vezes, mas eu estou tentando trazer de outra forma para ficar um pouquinho mais claro. Então essa aproximação ela vai ser energética a partir do momento que você realmente desapega de todos os sentimentos, que eu vou repetir mais uma vez. Medo do outro, por exemplo, não voltar, ou medo do outro. Carência, quando você está vibrando em extrema carência, que só o outro vai te proporcionar isso, o outro não volta. Controle, você quer controlar a sua vida, das pessoas e o outro também. Você não deixa o outro ser quem ele é, ou ela é, de verdade. Tristeza, quando você está extremamente triste pelo que o outro fez, por exemplo, para você. Raiva, você não limpou esse sentimento em relação ao outro. Culpa, você se culpa pelo que aconteceu, as coisas como foram. Vergonha, você tem vergonha de algum aspecto da sua vida. Expectativa, você gera essa expectativa. A cocriação e expectativa são coisas diferentes, tá? A gente pode cocriar, mas essa expectativa não gera sentimentos elevados, gera sentimentos que você ainda vai estar vibrando baixo, tá? Apego em excesso ao passado, apego em excesso a histórias, a vibrações, a carência, apego em relação a qualquer coisa, tá? E o orgulho também, se achar melhor que o outro, né? Você não... você ainda ver o outro como diferente, né? Você não entender que o outro está no seu processo evolutivo também, por exemplo, tá? Então, quando a gente tem esses sentimentos que estão baixando a nossa vibração, a gente está vibrando em relação ao outro desta forma, tá? E aí, quando nós transformamos, então nós ressignificamos, por exemplo, aceitando que o passado foi da forma que foi, aceitando que o outro não quer estar com você, aceitando que o outro está num relacionamento, aceitando você da forma que é, aceitando o outro da forma que é, aceitando a sua vida no presente, no aqui, no agora, aceitando as coisas da forma que é. Então isso, por exemplo, já gera outra vibração. A aceitação é uma vibração de 350 Hz. Então você está aceitando você mesmo e aceitando o outro também da forma que ele é, tá? Então, quando você está vibrando, por exemplo, num amor verdadeiro, não um amor falso, um amor que a gente aprendeu aqui na matéria. Quando você está vibrando nesse amor incondicional, por você primeiro, né? Você está vibrando a 500 Hz. Quando você vibra numa paz, numa plenitude, nossa, hoje eu estou em paz,
as coisas estão fluindo, eu tô evoluindo, né? Eu tô orgulhosa ou orgulhoso do meu processo, as coisas estão caminhando, né? A questão financeira tá andando, a questão profissional também, a minha pessoal também está vibrando numa paz, num equilíbrio, né? Num bem-estar. Então você tá vibrando a 600 Hz. E aí, quando você vai vibrando mais alto, o outro automaticamente vai sendo magnetizado de volta para o seu campo. Só que para ser magnetizado de volta para o seu campo, é necessário o desapego. E esse desapego num contexto geral. Trouxe aqui, ó, um quadrinho para ilustrar um pouco mais. Então, nesse quadrinho aqui, ó, coloquei todas essas questões, né, aqui da pessoa que tá tentando olhar para si, que tá tentando despertar a consciência, que tá tentando melhorar a cada dia, né? E o outro, né? Que o outro está lá no processo dele, afastado, né? Então eu trouxe todas essas questões que quem está desperto vem entendendo, né? De forma mais profunda. Então, por exemplo, vem as feridas e crenças desta vida. Então vem questões de vidas passadas também, então vem muitos acessos de vidas passadas, porque o que a gente precisa fazer nesse processo? Recuperar os nossos fragmentais. Então a gente recupera um fragmental desta vida, a gente recupera um fragmental de outra vida, que é um pedacinho da nossa alma, né, da nossa luz, da nossa essência. Então a gente vem recuperando, acessando essas coisas do passado, tanto dessa vida quanto de outras vidas. Relacionamentos tóxicos, então a gente vai aprendendo a não ter mais relacionamentos tóxicos e soltando mesmo o ciclo de pessoas, de lugares, qualquer coisa que gera essa toxicidade. Trabalho que não nutre a nossa alma, então nós vamos encontrando um propósito, a gente vai se conectando com o nosso propósito de alma, então a gente vai se unificando em algo que realmente vai nutrir a gente, a nossa alma, e ajudar o outro também nessa evolução, tá? Essa parte também que a gente não se acha às vezes merecedor de ter um lazer, algo que realmente faça sentido, né? Então a gente vem se desvinculando, por exemplo, de ciclos antigos para entrar em ciclos novos que vão realmente dar prazer. Só que para a gente ter um lazer de prazer, a gente precisa se conhecer e saber o que nos dá prazer, né? Eu não posso falar que eu amo nadar, por exemplo, que você vai nadar, que você vai sentir o mesmo prazer. Somos pessoas diferentes, eu sinto de uma forma e você sente de outra, tá? E as questões espirituais também, então, a gente tem que lembrar que 90% dos casos é tudo auto-obsessão, então é a gente que está se obsediando, tá? E 10% dos casos são coisas externas, né, espirituais. Então, por exemplo, obsessores. São obsessores que estão aí atuando no seu campo, drenando a sua energia, né? Então, eles roubam a sua energia para você não viver na plenitude, na paz. Chips e implantes também, esses chips e implantes também contamina aí seu campo e também drena a sua energia e você não consegue viver numa plenitude, numa paz, tá? E processos de magia também. Então, quando a gente vem aqui, ó, removendo algumas coisas, vou limpando assim com o dedo mesmo, né? A gente vem removendo algumas coisas, já tem bastante fatores aqui, ó, que a gente removeu da nossa vida, né? E aí fica só poucos fatores, às vezes, pra gente cuidar, né? Poucos aspectos, né? Então, por exemplo, aqui eu deixei alguns aspectos ainda dessa vida, talvez alguns aspectos de vidas passadas também. Então, tudo aquilo lá que fazia mal, relacionamentos, olha, até esqueci o que eu ia falar, relacionamentos, trabalho, tóxico, tudo isso, né? Que drenava demais sua energia, você já limpou do seu campo. Aí agora faltam algumas coisinhas aqui. Só que também, aqui dentro do campo sentimental, tem todos aqueles sentimentos que eu falei: controle, carência, tristeza, raiva, culpa, não sei o que eu escrevi aqui, esqueci. Apego, orgulho. Então tem todos os sentimentos que também, ó, precisam ser limpados. Porque quando você limpa e desapega, aí sim você consegue atingir a vibração e a união com o outro, certo? Porque você vai se unificar primeiro com você mesmo. Então você entende o que é de fato o amor incondicional por você. Quando você entende o que é o amor incondicional por você, porque você agora está em foco e atenção plena com você mesmo,
com as suas dores, você entende quais são as suas dores, a sua sombra, você entende qual é a sua como é a sua espiritualidade, como eles atuam. Você entende sobre o seu passado, aceita o seu passado da forma que foi, né? Apesar de sempre precisar ressignificar, a gente sempre vai ter alguma coisa em outra para ressignificar, a gente entra no modo de aceitação e não dá vazão ao ego ferido, né? E aí quando a gente entra em todo esse processo, a gente se liberta de todas as pessoas, basicamente. A gente entende que não somos responsáveis por ninguém. A gente pode sim ajudar e auxiliar, mas que nós só somos responsáveis pela nossa evolução individual, pela nossa mudança. E a partir da nossa mudança de consciência, mas a nossa mudança de vibração aqui no nosso coração, nós vamos atraindo situações, né? Tanto de trabalho, quanto de lazer, quanto também do amor incondicional que nos conecta, do amor incondicional que nos nutre, né? A gente se conecta de novo, né? Então, essa conexão que vai vindo aos poucos de novo, ela é reconectada através do desapego do passado e a aceitação das coisas como são e de você vivendo apenas o aqui e o agora com o que de fato te dá prazer, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. E isso te aproxima e te unifica de alguém que realmente está saudável e disposto, né? Ou disposta a te oferecer um amor incondicional, porque você agora sabe o que é um amor incondicional por você mesmo. Então você vai atrair um semelhante que vai vibrar na mesma intensidade, tá? Independente do vínculo de almas, o processo é o mesmo. Você entender sobre o amor incondicional e o respeito primeiro por você, para depois conseguir manifestar isso aqui fora, né? Aqui na matéria, ok? Então, é isso. A gente tem que ter a nossa relação, né? A gente tem que ser um ser quântico para a gente conseguir atrair novamente essas relações. Então, a gente tem que estar em alinhamento com a nossa mente, com o nosso coração, para a gente conseguir materializar aqui, tá? Só que o que acontece? Eu sei que eu tô trazendo essa consciência, mas essa consciência, ela só é vivida quando o ego esgota todos os processos, né? Então, o ego tenta de todas as formas ter um relacionamento convencional, o ego tenta de todas as formas controlar, manipular o outro. E quando o ego cai, né? Quando o ego vê que nada disso funciona mesmo, né? A gente volta o processo novamente somente para nós, né? Não que você esquece do outro, não que você não pensa mais no outro, não que você não vá ainda ter espelhamentos e despertares, né, em relação ao outro. Não é que você não tem isso, mas você vive, né, esse amor que você desfocou até agora com várias coisas e várias pessoas e várias situações, e você foca esse amor e centraliza só com você e só no seu cardíaco, tá bom? Gente, esse vídeo ficou bem longo, mas eu quis explicar todas as coisas que eu estava pensando, que eu estava concluindo em relação a esse assunto e trazer da melhor forma possível aí pra vocês, tá bom? É isso, gente. Beijo. Eu respeito o processo de cada um, eu acolho cada um. Cada um que quiser me chamar aqui para atendimento, para eu entender melhor a história de vocês, vou atender com muito amor, com muito respeito, entendendo sempre o processo, sempre entendendo, né, quem você é, entendendo qual é, né, a sua dor no momento, né, e tentando ajudar aí você a expandir a consciência e principalmente limpando as energias, porque é com isso que eu trabalho. Com limpeza energética, ajudo vocês aí nesse despertar, então precisou, chama aqui embaixo, tá bom? Beijo e até a próxima!